Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa questão é a questão 108 de 2019, questão de nível 1. Estamos aqui resolvendo questões de orgânica atualmente. Então, bora lá para mais uma, sem mais delongas, vamos ler a questão. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Está aqui o quadro, as faixas de temperatura, os produtos e o número de átomos de carbono. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas porque a. Suas densidades são maiores. B. O número de ramificações é maior. C. Sua solubilidade no petróleo é maior. D. As forças intermoleculares são mais intensas. E. A cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Olha só, para começar, eu vou lembrar vocês o que é necessariamente um composto, uma substância passada do estado líquido, sólido líquido, para o estado gasoso. Bem, as moléculas vão estar aqui no composto, as moléculas vão estar aqui no composto, deixa eu colocar de outra cor. Vão estar aqui no composto, tá? E aí elas atingem a temperatura de ebulição e elas começam a se dissipar no ar. Ou seja, o que acontece? As moléculas estão inicialmente mais juntas, num sólido ou num líquido, e aí depois elas passam para o estado gás. Isso acontece pelo rompimento das interações intermoleculares, ou seja, a interação de uma molécula em relação a outra. Tudo bem. Sabendo disso, a gente vai analisar aqui a torre de destilação do petróleo primeiro. Ó, eu vou pegar aqui a fração 3 e a fração 4, que é, respectivamente, querosene e óleo diesel. Veja, até o querosene, a temperatura vem aumentando à medida que a gente desce na torre, né? Olhem assim. Os produtos que são mais voláteis, eles saem lá em cima. Por exemplo, a 20 graus Celsius aqui está saindo gás refinado, que seria esse gás natural e gás de cozinha de GLP aqui que a questão nos exemplifica. Só que aí quando a gente chega em querosene, a temperatura está em 180 graus. Veio crescendo, né? À medida que a gente descia na torre, a temperatura foi aumentando e o querosene ele é recolhido em 180 graus Celsius. O diesel, que é a fração 4, olha o diesel aqui, ó, que é onde a questão nos diz para prestar atenção, né, e dizer a razão por que esses compostos necessitam de temperaturas mais elevadas, tá o diesel. E aí o diesel está em 260. Só que quando a gente olha para o óleo lubrificante, olha para o óleo combustível, a gente vê que a temperatura ela não aumentou tanto, não é? Aumentou aqui de 260 para 280, depois para 300. E por que isso acontece? Veja, à medida que esse produto vai ganhando um número maior de carbonos, duas coisas vão acontecendo. O seu peso molecular aumenta e as interações intermoleculares também aumentam. Veja, hidrocarbonetos são formados só por hidrogênio e carbono e podem ser representados dessa maneira aqui. As ligações intermoleculares desses compostos são interações de Van der Waals, que acontecem quando as moléculas se chocam. E por que a temperatura vai aumentando do gás refinado até o óleo diesel e depois para? Bem, as quantidades de carbono, à medida que aumentam, elas vão crescendo também as suas interações intermoleculares. E assim, é preciso ainda mais energia para que esses compostos saiam do líquido, por exemplo, onde as moléculas estão mais confinadas, mais juntas, para o estado gás, onde elas estão mais dispersas. Então, até o óleo diesel, a quantidade de carbonos, a densidade e o peso molecular interferem, mas
o que mais conta mesmo são as ligações intermoleculares, que ficam mais intensas à medida que essa cadeia carbônica cresce. À medida que a cadeia carbônica cresce, mais interações intermoleculares são feitas e mais energia é necessária para volatilizar esse composto. Se a gente for analisar aqui as opções, ó, a opção que trata de forças intermoleculares é a questão D. As forças intermoleculares são mais intensas à medida que se aumenta a cadeia carbônica. A gente poderia pensar, mas a densidade ela não interfere? Ela interfere até certo ponto. O número de carbonos em relação à densidade, ao peso molecular, interfere até certo ponto. Depois, nem tanto. Então, a característica que mais leva em consideração o aspecto de maior temperatura para o composto que tem maior número de carbonos são as interações intermoleculares, as forças intermoleculares, letra D. Então, qualquer coisa, qualquer dica, qualquer comentário, qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários, certo?